Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai tratar da Revolução Francesa. Sempre que você pensa em revolução, certamente uma das primeiras que vem à mente é a Revolução Francesa e não é à toa. Alterou a história da França, da Europa e do mundo inteiro. A partir de então, a organização política, a organização social de uma comunidade, de uma sociedade, passou a se pautar, depois de 1789, passou a se pautar na Revolução Francesa. A Revolução Francesa figurou como uma espécie de modelo para o mundo em termos de ação política. Nesse sentido, então, vamos tratar desse tema em alguns minutos aqui no vídeo. Vamos nessa! Bom, a gente tem que começar sempre com o contexto, né? Aliás, a história é a disciplina dos contextos. Os fatos, as ações, as transformações da sociedade, elas sempre estão associadas a uma determinada época, a um determinado contexto. E qual é o contexto da Europa antes de 1789? Nós vimos lá atrás de uma Europa feudal, com o poder concentrado na mão dos senhores, a ausência de um poder centralizado, os camponeses com muita dificuldade, um grande poder da igreja, sociedade interiorizada, pouco comércio, são coisas que nós vimos lá no feudalismo. Então, houve uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, o feudalismo ficou para trás, mas muitas práticas medievais, muitas práticas feudais persistiram, e entre essas práticas está o privilégio da nobreza. E na França isso era evidente, havia uma classe privilegiada que pagava poucos impostos e que era muito cara. Então você tinha o feudalismo ficando para trás, a Idade Média ficando para trás, sendo inaugurado o regime absolutista, mas ainda assim, mesmo com a inauguração do novo regime, mesmo com o início do absolutismo, persistiu o acúmulo de privilégios na mão da nobreza. Além desse acúmulo de privilégios que gerava um descontentamento social, a burguesia cada vez mais forte economicamente, cada vez mais poderosa, mas sem direitos políticos. Então havia uma sede política por parte da burguesia. Havia pobreza dos camponeses, privilégios nobres, a burguesia querendo mais poder político, e isso tudo vai se somar a uma forte crise econômica que a França vivia. A França estava em crise no século XVIII, nos anos 1700 e alguma coisa, a França estava em crise, colheitas ruins, altos gastos do governo, isso tudo vai resultar no contexto que vai explodir em 1789 com a Revolução Francesa. Diante da crise econômica, o que os franceses fizeram? Chamaram os Estados Gerais, reuniram os Estados Gerais para discutir o quê? O aumento de impostos. E quem paga o imposto? Quem paga impostos? O terceiro Estado. E o terceiro Estado, como é que funciona a divisão dos três Estados? No primeiro Estado você tem o clero, no segundo Estado você tem a nobreza. O terceiro Estado é o restante da população. E o voto não era por cabeça, o voto era por Estado, era por grupo. Então esses três grupos, clero, nobreza e burguesia, vamos dizer assim, esses três grupos tinha direito cada um deles a um voto. Primeiro e segundo estado sempre combinavam um voto, e aí o terceiro estado, por mais que fosse importante economicamente, porque a burguesia era economicamente importantíssima naquele momento, por mais que fosse importante economicamente, o terceiro estado nunca fazia valer suas vontades. Não confundam, o terceiro estado não é sinônimo de pobreza. O terceiro estado é todo aquele que não é nobre nem clero e que participa dessa assembleia parlamentar. E aí, evidentemente, que a burguesia quicou quando houve essa ideia de aumentar impostos, porque seria um maior peso econômico, maior tributação em cima do terceiro estado. Diante dessa discussão, diante desse problema, desse impasse, em 1789, no mês de junho de 1789, o terceiro estado se declara Assembleia Nacional e coloca para si próprio a tarefa de criar uma nova Constituição para a França. Começava ali a Revolução Francesa a partir dessa insurgência do terceiro estado em virtude dessa desigualdade da cobrança de impostos que eu falei para vocês. Claro que a nobreza mais o clero, a coroa francesa, reagiu. E reagiu para tentar sufocar. Entretanto, nesse momento, a notícia tinha corrido à França, o terceiro estado, liderado pela burguesia, começou o processo, a notícia chegou ao campo. Quem está no campo? O camponês, que também é terceiro estado, ele não está na Assembleia, não está participando politicamente, mas ele está tendo uma vida de sofrimento, porque numa crise econômica, quem toma a pancada mais forte é a camada mais pobre. Então a população do campo está sofrendo e começa também vários protestos pela França inteira, plantações incendiadas, bens atacados, o povo vai para a rua, a coroa tenta reagir, mas em julho acontece a tomada da Bastilha, que foi simbolicamente um marco para toda a história da humanidade. Inclusive, quando eu falei em tomada da Bastilha, você deve achar esse familiar que você já viu em alguma aula da sua vida. Então a coisa estava rolando. A igreja teve seus bens tomados pelo Estado, confiscados pelo Estado. A nobreza teve seus
seus privilégios abolidos pela Convenção Nacional. Só que lá em 1792, já aí alguns anos depois do início da Revolução, 1792, houve uma conspiração, um plano da França, com a ajuda de algumas nações estrangeiras, como a Áustria, por exemplo, a Prússia, o plano da França para retomar o poder. A coroa queria retomar o controle da situação, vamos dizer assim. Entretanto, os revoltosos, revolucionários, eles conseguem perceber que isso iria acontecer e aí vão às ruas novamente, mas de modo muito mais radical. Nesse sentido, em 1792, há vários massacres, padres são mortos, nobres são mortos, e começa uma fase mais radical da Revolução, a chamada Convenção Nacional. É claro que esse grupo não era homogêneo, viu? Jacobinos, grupo mais radical, composto por assalariados, pobres, pequenos artesãos, uma pequena burguesia. Então eram os jacobinos, que defendiam o direito também dos sans-culottes, que são os sem calças, né? É um modo de chamar porque eles vestiam roupas mais simples, eles não usavam aquele corsário, né, que os homens da alta sociedade utilizavam. Então eram os sans-culottes. E os jacobinos, então, fechavam com os sans-culottes. Você tinha os girondinos, que representavam aí uma alta burguesia, muitos deles vieram do sul da França, e aí os girondinos tinham uma posição mais moderada, enquanto os jacobinos eram mais radicais em suas ideias. Nessa época surge essa coisa de politicamente esquerda e direita, porque os jacobinos mais radicais, associados à camada mais pobres, ficavam à esquerda do presidente da convenção, enquanto os girondinos mais moderados, associados à elite, ficavam à direita. Então surge daí essa coisa de politicamente à esquerda, partido de direita, surge mais ou menos nessa época devido a essa distribuição naquele espaço. Agora, você faz lei, você reforma aqui, você toma o bem da igreja ali, mas a camada mais pobre continuava não atendida, continuava passando por dificuldades econômicas. Eu falei que lá atrás houve alguns massacres mais radicais, mas a verdadeira fase do terror da Revolução ela vai começar em 1793, quando jacobinos, junto com os sans-culottes, e que representava a maioria da população, resolveram tomar o controle do processo revolucionário, começando a fase do terror, como eu acabei de falar. Depois da fase do terror, os girondinos voltam ao poder, dão alguns passos atrás, tentam moderar a situação, porque o corte de cabeças assustou muitos dos girondinos, muitos dos burgueses. Eles estavam lá no começo da Revolução, mas o processo tomou rumos inesperados para essa grande burguesia. A grande questão é que a camada mais pobre, nós já estamos ali nessa trajetória que eu estou narrando e resumindo para vocês, nós já estamos em 1795 e a camada mais pobre continua sofrendo com a crise econômica francesa que não passa de modo nenhum. Então há muitas revoltas internas, além da expansão francesa, no sentido colonial mesmo, no sentido imperial, né, de dominar outras regiões. Então, além dessa expansão francesa, havia as revoltas internas e o exército tinha muito trabalho para conter essas revoltas. Inclusive, houve um fortalecimento do exército nesse contexto, e aí, nesse fortalecimento do exército, se fortalece a figura do Napoleão Bonaparte. Bom, Napoleão, de tanto se empoderar, de tanto ganhar poder, Napoleão se torna o governante da França. Primeiro governando em forma de consulado, junto com outros governantes, e a partir de 1782, Napoleão se torna o único governante francês. Primeiro Napoleão era chamado de cônsul vitalício e depois tornou-se o imperador da França. É nessa fase que acontecem as guerras napoleônicas, foi uma série de guerras que vão impactar a Europa. Napoleão vai expandir o território francês, posso até colocar o mapa aqui, ou aqui. E aí, entre esses avanços napoleônicos, o principal alvo era a Inglaterra. E nessa ânsia de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão pressiona Portugal, pressiona a coroa portuguesa, e dessa pressão de Napoleão sobre Portugal acontece um processo importante para nós aqui do Brasil, que é a vinda da família real para o Brasil em 1808, que por sinal é o nosso próximo tema. Tá bom? Eu quis dar uma geral sobre a Revolução Francesa aqui, que foi um processo que se iniciou a partir de uma insatisfação ligada a uma crise econômica, ligada a uma desigualdade extrema ocorrida no território francês. Então, dessa situação econômica ruim, houve uma insatisfação popular, essa insatisfação que surgiu da burguesia cresceu para outras camadas. O terceiro estado, que é o grupo que não é representado nem por nobreza e nem por clero, o terceiro estado representa 95% da população francesa. E é claro que desse 95%, uma menor parte é a burguesia, a maior parte é de camponeses. Esses camponeses vivem no campo, subjugados,
vivem mal, com problemas econômicos, sem participação política e uma crise afetou-lhes demais. No decorrer da Revolução, ocorreram várias fases, umas mais moderadas, outras mais radicais. Os anseios políticos foram atendidos. A burguesia conseguiu mais participação, conseguiu romper com os privilégios da nobreza, bens da igreja foram confiscados, mas a verdade é que a vida da população do campo ela continuou com muitas dificuldades. Por isso, em alguns momentos, a Revolução acabou se radicalizando. E aí, pessoal, voltei do futuro para esclarecer alguns aspectos, já pensando nas dúvidas de vocês. Mentira, gravei esse vídeo, estava editando, achei que ficou muito factual. E aí eu queria fazer aqui um complemento para mostrar por quais motivos a Revolução Francesa é tão marcante ainda para a sociedade. Um deles é que a Revolução Francesa significa a concretização do projeto iluminista. O iluminismo pregava um governo mais eficiente. O iluminismo pregava que as leis deviam ser superiores ao governante, não como era no absolutismo, né, que o governante, as leis se dobravam ao governante. E essa é uma vitória do iluminismo. A partir da Revolução Francesa, a França agora, na França, o governante estará sujeito ao sistema legal. Isso é meio óbvio hoje. Presidentes são eleitos e saem, e outros vêm, e a Constituição continua, é claro. Mudanças constitucionais acontecem, as chamadas PECs, as propostas de emenda constitucional, falando de Brasil. Então a Constituição ela pode sofrer modificações, mas não é um governante X ou governante Y que pode chegar lá e se suplantar a Constituição. Abusos acontecem e para isso a justiça deve agir. Mesmo que você possa falar, professor, mas o governante Y, o governante X desrespeitou a Constituição, enfim, é um desrespeito à lei. Mas, de qualquer modo, não dá para dizer que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, não dá para dizer que algum governante esteja acima da Constituição, porque não há. A Constituição é sempre mais forte, superior ao governante. E essa é uma guinada que acontece a partir da Revolução Francesa. Outro fator importante até pelo sucesso da Revolução, mesmo com as mortes, mesmo com as fases radicais, mesmo com, enfim, com a violência em muitos momentos, a Revolução Francesa vira um modelo para o mundo. Outros processos no mundo inteiro vão se basear na Revolução Francesa. As independências da América, eu falo independências no plural, porque tem a independência do Brasil, e a independência da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Peru. Então, as independências da América, que acontecem no comecinho do século XX, do século XIX, 1800 e um pouquinho, esses processos de independência são influenciados demais pela Revolução Francesa. Outro fator importante, ocorreu uma separação intensa entre Estado e Igreja a partir da Revolução Francesa. A educação que sempre esteve nas mãos da Igreja passa para o Estado. Cria-se o conceito civil também a partir desse momento. O casamento, a morte, o nascimento, no caso o batismo, tudo passava pela Igreja. Então quando você nascia era batizado, quando casava tinha que casar na Igreja, quando morria a certidão de óbito era na Igreja. Isso tudo passa para o controle do Estado. Então hoje você pode batizar, você pode casar na igreja, você pode fazer um culto, uma missa de sepultamento de velório, mas é preciso fazer a certidão de nascimento no cartório, é preciso fazer a certidão de casamento no cartório, é preciso fazer a certidão de óbito no cartório. Então o Estado ele assume o controle dessas questões. Isso acontece a partir da Revolução Francesa e aí no mundo inteiro esse processo também vai se repetir. No Brasil um pouco mais tarde, mas também vai se repetir do Estado pegando essas atribuições. A atribuição de estar responsável pela educação, de estar responsável pelos registros de nascimento, morte, casamento, enfim. Você pode até falar assim, mas eu fiquei um pouco confuso em relação às datas, ao processo, enfim, ao desenrolar da Revolução. No nosso livro didático tem lá uma página que tem um cronograma das datas todas, de todas as fases da Revolução. A minha intenção aqui não foi essa, o tema é grande pra caramba, ficaria imenso se eu falasse em detalhes tudo no vídeo, eu preferi trazer um resumo, e lembrando que a nossa intenção é sempre a compreensão do processo, das causas, das consequências, do desenrolar. Importante é você entender como um processo impacta na história da humanidade, na história da Europa, na história do Brasil, enfim, da África. Eu acho que isso foi atendido, tá bom? Sei que muitos talvez não chegaram ao final do vídeo, mas você que chegou tá de parabéns, tá bom? Obrigado pela companhia até aqui. Tchau.